aproveitar hoje, vai dormir, vai assistir jogo, vai assistir filme, vai acontecer um monte de coisas até chegar amanhã, na hora de você resolver esse problema. Vai acontecer muitas coisas. Por que você está preocupado com o amanhã? Você tem que viver o hoje. Amém? José, eu e você passamos por muitas coisas na vida, irmão. E ficar pensando demais lá atrás e ansioso com o que está por vir, deixa você e eu doente. Nós ficamos doentes. E você precisa, nós precisamos viver o agora, o hoje, irmãos. Hoje que é importante. O hoje que é importante. Não é o amanhã, é o hoje. O hoje. Porque para você chegar no amanhã, você precisa viver o hoje. O hoje. Quando eu tinha 14 anos, o meu pai faleceu. Acho que eu já contei essa história aqui para algumas pessoas. O meu pai faleceu e ele deixou minha mãe e 3 filhos aqui. 2 adolescentes cabeçudos e uma menininha de 5 anos. E eu me lembro que depois que o meu pai foi enterrado, dias depois que a gente sepultou meu pai, eu me lembro que muitas pessoas, meus parentes, pessoas que eram próximas de nós, chegavam em mim e falavam assim, ao invés de falar assim para mim, conta comigo, né? Se precisar de alguma coisa, pode me chamar. As pessoas batiam nas minhas costas e falavam assim, agora você é o homem da família. Agora você é o homem da família. Imagina para um jovem que tinha acabado de sair da infância, estava entrando na adolescência, levar tapinha nas costas e falar assim, e ouvir assim, agora você é o homem da família. Não é fácil, irmãos. Não é fácil. E aquilo me perturbava, me angustiava. Eu acordava de madrugada, minha mãe estava acordada, com o olho arregalado assim, ó. E certamente não. Eu perguntava, mãe, tá tudo bem? Ela, tá tudo bem. E ela falava assim por mim, eu tô pensando o que eu vou fazer. Ela estava preocupada com o amanhã. Com o amanhã. E eu lembro que meu pai faleceu em dezembro e eu comecei a trabalhar meses depois, em março. E aí eu estava um dia lá no escritório onde eu trabalhava, e aí na mesa do meu chefe tinha um calendário que tinha a seguinte frase, que eu guardo ela para minha vida, que diz o seguinte: o que seremos amanhã depende do que nós somos hoje. O que você será amanhã depende do que você é hoje, irmão. Não adianta você se preocupar com amanhã. Você tem que se preocupar com agora, com hoje. E há poucos minutos eu mandei essa frase aqui pro meu filho também, que é super ansioso, acelerado. E eu falei para ele, filho, o que seremos amanhã depende do que somos hoje. Mesmo sem conhecer a Jesus naquele tempo, né? Eu entendi que não adiantava eu ficar chorando a perda do meu pai. Eu precisava mudar minhas atitudes, transformar a minha história. E a sua história, irmãos, ela tem que ser transformada hoje. Não é amanhã. Não é amanhã. É hoje. É hoje. Aí você vai falar assim para mim, mas Getúlio, você acabou de falar sobre paciência. Aí você quer que eu mude a minha história hoje? Sim, as suas atitudes. As suas atitudes precisam ser mudadas. Suas atitudes precisam ser transformadas.
Porque a decisão que você toma hoje pode mudar a história da sua vida, pode mudar a história da sua família. A decisão que você toma hoje pode mudar a história da sua empresa, dos seus negócios. Você precisa viver o hoje e fazer as coisas hoje para que amanhã você colhe os frutos. Porque a semente você joga agora, só que ela demora para crescer. Você precisa germinar, você precisa adubar, tem o processo. E você precisa esperar o processo e viver o hoje. Porque é o hoje que garante o seu futuro. Amém? José, ele não ficou lamentando na prisão. Ele teve uma atitude. Hoje eu estou preso. Eu preciso fazer alguma coisa para amanhã eu não estar preso. E era isso que ele fazia. Até que teve um dia lá na prisão que 2 caras sonharam e ele interpretou o sonho e aconteceu exatamente o que ele falou. E depois de um tempo, o faraó chamou ele para interpretar o sonho dele. Mas na verdade era o Senhor que dava revelação para ele. Amém? Era o Senhor que revelava para ele. E a partir daquela interpretação que ele explicou para o faraó o que ia acontecer, mudou a história da vida dele, irmãos. Mas por quê? Porque ele vivia um dia de cada vez. Ele não tentou fugir, ele não tentou matar, ele não tentou burlar, ele não tentou fazer nada com a força do braço dele. Ele fez aquilo que fazia parte do processo. Viveu o agora. Amém? E isso garantiu, irmãos, muitas coisas para Moisés, para José. José, ele perdoou os irmãos dele. E ele foi honrado pelo faraó, se tornando depois dele o homem mais importante da maior nação que existia na época. É a mesma coisa de você, o Trump te chamar e falar: agora você, Rafael, depois do Trump é só o Rafael. Cara, que honra! Deu o anel dele para ele. Ele passou por cima dos problemas dele, porque ele vivia o hoje, o agora, e você precisa viver isso nesse tempo. Amém? José, ele foi resiliente, se dedicou a fazer o que o Senhor direcionava na sua vida. E hoje é o dia em que você deve garantir o seu futuro. Eu vou pedir para você ficar de pé neste momento. Hoje é o dia em que você deve garantir o seu futuro, irmãos. Amém? Você precisa garantir o seu futuro. Com atitudes que mudarão a sua história. E se você não está conseguindo sozinho, existe uma pessoa chamada Jesus. Diga aí, Jesus. Ele pode te ajudar a vencer o medo, vencer a sua ansiedade, vencer o seu vício, curar a sua enfermidade, transformar a sua família, restaurar suas finanças, levantar os seus negócios. Jesus, ele pode te ajudar. Você não deve tentar mais com as suas forças. E não tem como falar de resiliência e não falar de Jesus. Não tem, irmãos, porque graças a Jesus, eu, Getúlio, sou resiliente. Porque
Porque eu passei por muitas coisas na vida, irmão, depois que meu pai morreu. Não foi só a morte do meu pai quando eu tinha 14 anos. Eu passei por muitas guerras, por muitas lutas. Mesmo aqui na igreja, mesmo sendo cristão. Você não pode desistir, irmão. Você não pode deixar uma guerra te derrubar. Você não pode, você tem que ser forte. Porque você é servo do Senhor. Jesus, ele tem que dominar a sua vida. Ele tem que governar a sua vida. E talvez você passe por todas essas lutas, por todas essas guerras, porque você não deixa Jesus governar a sua vida. Você não deixa Jesus governar os seus negócios, você não deixa Jesus governar a sua família, você não deixa Jesus governar a sua vida, o seu trabalho. O que adianta você falar que você é cristão e você não ter atitude de cristão? Jesus, ele é a solução para os seus problemas, amém? Amém? E graças a ele, eu estou aqui. Ele transformou a minha vida. Pois eu tenho fé, confio nele, espero nele e vivo o agora. Eu vivo o agora. Porque é o agora, irmãos. Você vivendo o agora é que vai te garantir a salvação. É você vivendo o agora que vai garantir bênção para a sua vida. Amém? Lá em Apocalipse 3:20, Jesus fala que ele está à porta e bate, e se alguém ouvir a sua voz e abrir a porta, ele vai entrar na sua casa e com você ele vai cear e você com ele. Porque Jesus é tão maravilhoso, irmãos, que ele não entra, ele não mete o pé na porta e entra. Ele pede para entrar, ele bate na sua porta, ele bate no seu coração. Ele é perfeito, irmão, ele quer transformar a sua vida. Ele te escolheu, não foi você que escolheu Jesus, Jesus te escolheu. É só você abrir a porta do seu coração e deixar ele arrumar tudo para você. Deixa ele governar. Mateus 11:28 diz que venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. O que você precisa entregar para o Senhor hoje, irmãos? O que você precisa entregar para Jesus? É a sua vida? Entrega para o Senhor. Deixa Jesus te governar. É alguma área específica da sua vida? É os seus negócios, as suas finanças, é a sua saúde, é a sua família? Entrega para o Senhor. Tira esse fardo, essa canga do seu ombro. Você não suporta. Ele está falando, vem aqui, eu carrego para você. Eu carrego para você. Romanos 10:9 diz que se com a boca você confessar Jesus é o Senhor, irmãos, e crer no seu coração que Ele foi ressuscitado dentre os mortos, você vai ter a salvação. Amém? Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Pois a Escritura diz, todo aquele que confia jamais será envergonhado. Amém? Feche os seus olhos aí no seu lugar. Coloque a mão no seu coração. Entregue para o Senhor agora o que você precisa.